Você acabou de acordar no meio da noite com aquela sensação estranha no peito, um peso que não tem nome, uma tristeza que não é sua, e no fundo uma voz sussurra: alguma coisa mudou. Não é ansiedade, não é estresse do trabalho, é algo maior, é espiritual. E se você está ouvindo essas palavras agora, não é por acaso, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai explicar exatamente o que você está sentindo e por que as pessoas que lhe fizeram mal estão, neste exato momento, em choque com o que estão vendo acontecer com você. Fique até o final. Cada palavra aqui foi feita para você. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já se sentiu como o problema da família? Não o filho favorito, não aquele que todo mundo elogia nas reuniões, não o que aparece nas histórias orgulhosas que seus parentes contam para os vizinhos. Você era o outro, o diferente, o que sempre exagerava, o que vivia se fazendo de vítima, o que não se encaixava em lugar nenhum dentro daquele sistema. Se você balançou a cabeça com um sim agora, você precisa ouvir o que tenho para te dizer. Você não era o problema, você era o espelho. E ninguém odeia mais um espelho do que quem tem medo de se olhar. Deixa eu te contar como essa dinâmica funciona na prática, porque ela é mais comum do que você imagina. E ela tem nome, tem estrutura e tem um fim muito específico que está acontecendo agora na sua vida. Dentro de muitos sistemas familiares disfuncionais, existe uma figura que os psicólogos chamam de bode expiatório. Essa pessoa, que muitas vezes é você, foi inconscientemente escolhida pelo grupo para carregar tudo aquilo que o grupo não quer encarar em si mesmo. A vergonha coletiva, os traumas não resolvidos, as mentiras que mantêm a família unida na superfície enquanto apodrece por dentro. Você foi designado para esse papel antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Talvez desde criança. E o mais cruel é que o sistema familiar se organiza para garantir que você fique nesse lugar. Porque enquanto você é o problema, ninguém mais precisa ser. Você lembra daquelas reuniões de família onde o clima mudava quando você chegava? Aquele silêncio de fração de segundo, os olhos que desviavam, as conversas que paravam no meio. Você pensava que estava imaginando, que era sensível demais, que criava coisa na cabeça. Não era. Você percebia exatamente o que estava acontecendo. E sabe o que é mais impactante nisso tudo? Um estudo da Universidade de São Paulo, aqui mesmo no Brasil, mostrou que pessoas que crescem como o bode expiatório familiar desenvolvem um nível de percepção emocional e intuição social significativamente mais elevado do que a média. Porque quando você passa anos tentando decifrar o que está acontecendo ao seu redor para se proteger. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você desenvolve um radar espiritual e emocional que poucos possuem. Seu dom de discernimento não é exagero. É uma habilidade forjada na dor, e é exatamente esse dom que os incomodava tanto.
Pensa comigo, por que alguém se sentiria ameaçado pela presença de uma pessoa que não vale nada, como eles tentavam te fazer acreditar? Por que alguém precisaria constantemente diminuir, sabotar, excluir e ridicularizar alguém que, segundo eles mesmos, não tinha valor? A resposta é simples. Porque, no fundo, eles sabiam. Eles sabiam que havia algo diferente em você. Algo que não conseguiam controlar, não conseguiam apagar, não conseguiam dobrar as vontades deles. E isso os enlouquecia. Você já reparou que as pessoas que mais te atacavam eram justamente as que mais precisavam que você continuasse em sofrimento? Não era aleatório, era estratégico. Consciente ou inconscientemente, eles precisavam que você se sentisse pequeno, porque sua grandeza expunha a mediocridade deles. Sua autenticidade envergonhava a falsidade deles. Sua busca espiritual incomodava o conformismo deles. Isso é o que a psicologia chama de narcisismo sistêmico familiar. O grupo inteiro se organiza para manter o status quo. E qualquer pessoa que ameace esse equilíbrio, por ser mais consciente, mais honesta, mais evoluída, precisa ser suprimida. Mas aqui está o ponto onde tudo muda. Você não foi suprimido. Você foi preparado. Você conhece a história de José do Egito? Não vou entrar em detalhes religiosos aqui, porque quero que você entenda o padrão universal que essa história representa. José era o bode expiatório da família. Os irmãos o odiavam. Diziam que ele sonhava demais, que se achava mais do que os outros, que era arrogante demais com suas visões. E o que fizeram? Jogaram ele no poço. Venderam ele como escravo. Foram embora rindo, convencidos de que tinham resolvido o problema. Mas aqui está o que eles não sabiam. O poço não era o fim de José, era o portal. Tudo que José sofreu, a traição, o abandono, a prisão injusta, os anos de silêncio e esquecimento, estava, na verdade, posicionando ele para um propósito que era maior do que qualquer coisa que seus irmãos conseguiam imaginar. Enquanto eles dormiam confortáveis, achando que tinham destruído o problema, José estava sendo preparado para salvar nações inteiras. E quando os irmãos finalmente chegaram diante dele, dobrados de joelhos, pedindo socorro, eles nem reconheceram quem ele era, mas ele os reconheceu. Isso é o que está acontecendo na sua vida agora. Eles jogaram você no poço, eles comemoraram, eles seguiram em frente convictos de que tinham te definido, te limitado, te destruído. E agora, olhando para o que você se tornou, eles estão em choque, porque a pessoa que eles tentaram apagar está se levantando coberta de glória. Mas preciso ser honesto com você sobre algo que vai ser difícil de ouvir. O processo de despertar que eles estão vivendo agora não é confortável para eles. E os tremores desse despertar vão chegar até você de formas que podem te confundir se você não estiver preparado. Talvez já esteja chegando aquela sensação que você acordou sentindo no meio da noite, esse peso inexplicável no peito, essa tristeza que não parece sua. Isso tem uma explicação espiritual e até científica. Pesquisadores que estudam epigenética e transmissão intergeracional de trauma descobriram que pessoas com laços familiares profundos, especialmente aquelas que desempenharam papéis emocionalmente centrais dentro do sistema familiar, podem literalmente sentir os estados emocionais dos membros da família à distância. Isso não é misticismo vago, é biologia. Quando um sistema familiar entra em colapso emocional, quando as verdades reprimidas começam a emergir à superfície, a pessoa que foi o bode expiatório que esteve no centro desse sistema, frequentemente sente os tremores primeiro. Você é como um sismógrafo humano. E o que você sentiu nessa noite eram os tremores de um terremoto espiritual acontecendo dentro da linhagem daqueles que te machucaram. Eles estão acordando, e acordar é doloroso. Deixa eu te descrever o que esse despertar parece para eles,
porque entender isso vai te libertar de uma armadilha emocional muito perigosa. A primeira fase é o choque. Eles começam a ver com uma clareza incômoda o que realmente fizeram. Não as versões suavizadas que contavam para si mesmos: eu estava protegendo a família, eu estava sendo realista, eu só estava dizendo a verdade. Não. Eles começam a ver os momentos reais, a expressão no seu rosto quando você foi humilhado, o silêncio que você carregou por anos, a forma como você murchava quando entrava em certos ambientes. E essa visão os aterroriza, porque junto com ela vem a segunda fase, a percepção de que você tinha razão, que o que você sempre sentiu, que o que você tentou nomear e foi ridicularizado por nomear era real, era verdade. E eles sabiam, no fundo, sempre souberam. A terceira fase é o silêncio estranho. Você vai notar, talvez já esteja notando, que o padrão de comportamento deles mudou. Aquelas provocações constantes diminuíram. Aqueles comentários cortantes que chegavam com uma consistência perturbadora sumiram. As tentativas de te incluir em dramas e conflitos estão mais esparsas. Você pode estar interpretando isso como rejeição, como se eles finalmente tivessem desistido de você completamente. Não é isso que está acontecendo. É medo. Eles estão olhando para você e pela primeira vez enxergando quem você realmente é. E quem você realmente é os intimida de uma forma que eles não conseguem processar ainda. Agora preciso te falar sobre a parte mais importante dessa mensagem, a parte que vai determinar tudo, o que você faz com isso. Porque existe uma armadilha enorme aqui. E muitas pessoas que estão exatamente onde você está agora caem nela e perdem tudo que construíram. A armadilha se chama a necessidade de ser reconhecido por eles. Quando você começa a sentir que a maré virou, quando percebe que os tremores estão chegando até eles, existe uma tentação poderosa de querer que eles vejam, que reconheçam, que venham até você e digam: eu errei, você tinha razão, me perdoe. E eu entendo esse desejo com toda a minha alma, porque ele é profundamente humano. É a criança interior que só queria ser amada e vista por quem deveria ter amado e visto ela. Mas esse reconhecimento que você busca neles, eles não têm condição de te dar. Não agora, talvez nunca. E ancorar sua paz, sua cura, sua evolução na espera por esse momento é entregar o controle da sua vida de volta para as mesmas pessoas que tentaram destruí-la. A cura real não começa quando eles reconhecem quem você é. A cura real começa quando você reconhece quem você é, independentemente deles. Existe um conceito na psicologia junguiana chamado individuação. É o processo pelo qual uma pessoa se torna ela mesma, de forma plena. Não a versão que a família projetou nela, não o papel que o sistema social designou para ela, mas a pessoa real, inteira, com todos os seus dons e sombras integrados. Carl Jung dizia que individuação é o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer, porque ele exige que você abandone as identidades que lhe foram dadas, mesmo as negativas, mesmo o papel de bode expiatório, porque ao menos essas identidades são conhecidas, são familiares. E o ser humano tem um terror profundo do desconhecido, mesmo quando o desconhecido é liberdade. Mas é exatamente esse processo que você está atravessando. Cada vez que você se recusou a encolher para fazer alguém se sentir confortável, era individuação. Cada vez que você disse, isso não está certo, mesmo quando todo mundo insistia que você estava louco, era individuação. Cada vez que você manteve sua fé, sua espiritualidade, sua busca por algo maior no meio de um ambiente que ridicularizava tudo isso, era individuação. Você estava se tornando você mesmo em condições extremamente adversas. E isso é uma das formas mais poderosas de crescimento espiritual que existe. Você sabia que o diamante é formado sob pressão extrema?
não é uma metáfora vazia, é pura ciência. O carbono comum, submetido a temperaturas e pressões inimagináveis, reorganiza sua estrutura molecular e se transforma em algo totalmente diferente. Algo que reflete a luz de maneiras que o material original jamais seria capaz. Você passou pela fornalha. A pressão que tentou te esmagar, na verdade, estava rearranjando sua estrutura interna. Cada rejeição foi um aumento de temperatura. Cada traição foi uma intensificação da pressão. E o resultado é que você emergiu com uma capacidade de refletir luz, de oferecer cura, sabedoria, compaixão e propósito, que as pessoas que nunca sofreram como você sofreram, simplesmente não possuem. Isso não é um consolo vago, é um fato espiritual. As pessoas mais transformadoras da história, os maiores líderes, curadores, profetas, artistas e revolucionários, quase universalmente passaram por períodos de rejeição intensa, especialmente por parte de suas próprias famílias e comunidades de origem. Mahatma Gandhi foi ridicularizado por anos por seus próprios antes de liderar a independência de uma nação. Frida Kahlo foi desprezada como esquisita demais e perturbada pelo mundo ao seu redor, enquanto criava obras que hoje são patrimônio da humanidade. E o próprio Jesus de Nazaré, para quem ressoa essa referência, foi rejeitado pelos seus. Um profeta não é aceito em sua própria terra. Isso não é uma frase solta, é uma lei espiritual descrevendo exatamente o padrão que você viveu. Ser rejeitado pelos seus não é sinal de que você errou. É muitas vezes sinal de que você era grande demais para o espaço onde nasceu. Mas agora eu preciso falar sobre responsabilidade, porque espiritualidade verdadeira nunca é só sobre receber. É também sobre o que você faz com o que recebeu. E aqui está uma verdade desafiadora. As pessoas que te machucaram também estão aprisionadas. Elas também são produtos de um sistema que as feriu antes delas chegarem até você. O pai ausente que gerou o abandono. A mãe controladora que aprendeu o controle como forma de sobrevivência. O irmão competitivo que foi ensinado que o amor é escasso e precisa ser conquistado. Isso não justifica o que fizeram com você, de forma alguma. Mas entender a corrente do trauma, ver de onde ele vem e como se propaga, é o que te liberta de perpetuá-lo. Porque aqui está o maior perigo do bode expiatório curado. Se ele não processa essa cura completamente, pode inconscientemente recriar a mesma dinâmica em novos ambientes. Nos relacionamentos amorosos, no trabalho, nas amizades, ele vai atrair os mesmos personagens com rostos diferentes, porque a ferida original nunca foi olhada de frente. É por isso que o trabalho interno não é opcional, é urgente. Então, como é esse trabalho na prática? Deixe-me ser específico, porque generalidades espirituais sem ação concreta não mudam vidas. O primeiro passo é nomear o que aconteceu sem suavizar. Sem usar, mas eles fizeram o melhor que podiam, antes de você ter realmente sentido a dor do que foi feito. Há um tempo para a compaixão e um tempo para luto. E muitas pessoas pulam direto para a compaixão e nunca choram verdadeiramente o que perderam. O tempo que não tiveram. A infância que foi diferente do que deveria ter sido. Os anos adultos gastos carregando um peso que não era deles. Chore isso, lamente isso, permita que seja real. O segundo passo é separar o que é seu do que foi projetado em você. Esse é um trabalho que muitas vezes precisa de apoio. Um psicólogo, um terapeuta, um mentor espiritual sério. Porque depois de anos sendo chamado de problema, é muito difícil distinguir onde termina o rótulo que colocaram em você e onde começa a sua verdade. Pergunte-se, quais crenças sobre mim mesmo eu carrego que, se eu parasse para investigar, perceberia que, na verdade, ouvi de alguém de fora? Você é difícil demais. Você sempre exagera. Você não presta. Você é o errado da família.
Essas não são suas verdades, são programações instaladas. O terceiro passo é construir uma nova narrativa, não uma narrativa de vitória sobre eles. Isso ainda os coloca no centro da sua história, uma narrativa de propósito pessoal. Quem você é por si mesmo? O que você veio fazer aqui? Qual dor você carregou que, uma vez transformada, pode se tornar o presente que você oferece ao mundo? Sobre os limites que você precisa manter. Quero que você entenda que estabelecer limites com pessoas que te machucaram não é crueldade, não é falta de perdão, não é amargura disfarçada de autopreservação, é sabedoria. Tem muita gente que cresceu ouvindo que colocar limite é egoísmo, que família é sagrada acima de tudo, que você deve honrar pai e mãe, tios e avós, independentemente de como eles te tratam. E essa mensagem, por mais que venha embrulhada em espiritualidade, é frequentemente usada para manter os mais vulneráveis do sistema presos no papel de absorventes emocionais dos mais disfuncionais. Honrar alguém não significa se destruir por ele. Perdoar alguém não significa permitir que ele continue te machucando. Amor genuíno por si mesmo às vezes parece, de fora, como frieza. Mas você que está por dentro sabe a diferença. O limite saudável não nasce do ódio, nasce do amor próprio. E amor próprio real não é aquela coisa superficial de tomar um banho de espuma ou comprar roupa nova. É a decisão profunda, às vezes dolorosa, de não mais colocar sua paz, sua saúde mental e seu florescimento em segundo lugar, em nome de manter dinâmicas que nunca te serviram. Essa decisão pode custar relacionamentos, pode custar convites para almoços de família, pode custar a aprovação de pessoas que você ainda, em algum cantinho do coração, deseja que te amem do jeito certo. E ainda assim, é a decisão mais amorosa que você pode tomar, por você e, paradoxalmente, até por eles. Porque às vezes, a única forma de alguém acordar é quando o espelho do qual dependiam para se sentir superiores deixa de estar disponível. Você não deve seu sofrimento à cura de ninguém. Eu falei sobre José antes, mas tem uma parte da história dele que as pessoas geralmente não mencionam. Quando os irmãos finalmente chegaram diante de José no Egito, quando ele revelou quem era e que os havia perdoado, ele disse algo que é talvez a frase mais espiritualmente avançada de toda a narrativa. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Veja o que ele não disse. Ele não disse, o que vocês fizeram não foi mal. Era mal. Era traição, era crueldade. Ele também não disse, eu não sofri. Ele sofreu. Anos de escravidão injusta, anos de prisão por uma acusação falsa, anos longe de tudo que amava. O que ele disse foi algo muito mais profundo, que o mal real que foi feito a ele foi ao mesmo tempo atravessado por uma providência maior que transformou esse mal em bem. Isso não é negação. Isso não é espiritualidade superficial que fica repetindo tudo acontece por uma razão, para evitar sentir a dor. Essa é a integração mais completa que existe, onde você consegue olhar para os capítulos mais dolorosos da sua história e ver, sem minimizar a dor, o fio de propósito que atravessou tudo. Você está chegando nesse lugar. Talvez já esteja nele e ainda não reconheça. Vou te fazer uma pergunta agora. Quero que você realmente pense antes de continuar. Se você soubesse com absoluta certeza que tudo que sofreu nas mãos dessas pessoas estava te preparando para algo específico que você, e só você, pode fazer no mundo, mudaria alguma coisa? Não o sofrimento em si, não o que eles fizeram, mas a forma como você carrega isso, porque a diferença entre uma vítima e um sobrevivente transformado não está no que aconteceu, está no significado que se atribui ao que aconteceu. E esse significado, você tem total poder de escolher. Agora, sobre eles,
sobre as pessoas que te machucaram e que podem estar em choque agora. Eu preciso te dizer o que fazer quando elas vierem até você, porque elas podem vir. Pode ser de forma direta, com um pedido de desculpas. Pode ser indireta, com um comportamento diferente. Pode ser sutil, com uma tentativa de se reconectar como se nada tivesse acontecido. E você precisará estar preparado para não cair em dois extremos igualmente destrutivos. O primeiro extremo é a porta completamente aberta sem condições. Que bom que você veio. Estou aqui. Vamos fingir que tudo está bem. Isso é uma armadilha, porque sem reconhecimento real, sem mudança demonstrada, sem tempo, o mesmo padrão se repete com nova embalagem. O segundo extremo é o portão permanentemente fechado com satisfação. Agora sou eu que tenho o poder. Agora você vê o que perdeu. Agora eu decido o que você merece. Essa postura pode parecer justiça, mas espiritualmente ela te prende tanto quanto o primeiro extremo, porque ancora sua identidade em oposição a eles. O lugar sábio é o que eu chamo de compaixão com discernimento. Você pode ter compaixão por onde eles estão no processo deles, pelo sofrimento genuíno que possam estar vivendo ao acordar para suas próprias ações, sem abrir mão dos limites saudáveis que você precisou construir para sobreviver. Compaixão não significa acesso irrestrito. Perdão não significa confiança automática. São coisas completamente diferentes. Você pode perdoar e ainda escolher distância. Você pode ter compaixão e ainda dizer não. Você pode desejar o bem deles sem precisar estar presente na vida deles. Existe um conceito que me interessa muito aqui, que é o da linhagem curada. Em muitas tradições espirituais, da espiritualidade de matriz africana ao judaísmo cabalístico, do budismo tibetano ao xamanismo indígena brasileiro, existe a compreensão de que certas almas encarnam com uma missão específica de cura dentro de uma linhagem familiar, não para suportar o sofrimento da linhagem passivamente, mas para quebrá-lo, para ser o ponto de inflexão onde o padrão de geração em geração finalmente para. O trauma que seu avô não processou passou para sua mãe ou seu pai. O que eles não processaram passou para você e foi externalizado, projetado, depositado em você de formas que causaram dano real. Mas você, ao contrário de todos os que vieram antes, está se recusando a passar adiante. Você está fazendo o trabalho. Você está ouvindo esta mensagem. Você está buscando entender, processar, crescer. Isso, espiritualmente, é um ato de heroísmo geracional. Você está quebrando uma corrente que existia antes de você nascer. E o efeito disso não é só na sua vida, é nas vidas dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos seus sobrinhos, de todos os que vieram depois de você e nunca precisarão carregar esse peso porque você o carregou e o transformou. Isso é o que significa ser o escolhido dentro de um sistema familiar. Não é um título de glória, é uma responsabilidade e você a está cumprindo. Antes de encerrar, preciso compartilhar algo sobre os próximos dias e semanas, porque existem sinais muito específicos que você pode observar e que vão confirmar tudo o que estamos conversando aqui. Primeiro sinal: mensagens ou ligações inesperadas de pessoas que estavam distantes ou que faziam parte daquele sistema que tanto te machucou. Algumas vão parecer neutras. Um simples: só estou passando para saber de você. Não se deixe enganar pela simplicidade da mensagem. Algo as moveu a entrar em contato agora. Fique atento. Segundo sinal: sonhos intensos com pessoas do seu passado, especialmente aqueles sonhos onde as velhas dinâmicas reaparecem, mas com algo diferente. Talvez você esteja em outra posição ou o clima do sonho tenha uma qualidade estranha e nova. Seu inconsciente está processando uma mudança muito real. Terceiro sinal: uma sensação de leveza que vai crescendo.
Como se você finalmente tivesse colocado no chão aquela mochila pesada depois de uma longa caminhada. Alguns dias isso vai ser claro e alegre. Em outros, pode parecer estranho, até assustador, porque a identidade de quem sofre e carrega é conhecida, e largá-la pode parecer uma perda antes de se tornar uma libertação. Quarto sinal: novos encontros e conexões que surgem de um jeito que parece sincronizado, não aleatório. Pessoas que enxergam quem você é sem que você precise se explicar. Oportunidades que chegam de lugares inesperados. É como se o universo, agora que você está ocupando plenamente o seu lugar, estivesse preenchendo com coisas novas os espaços que antes estavam tomados por dinâmicas que não eram suas. Quero finalizar deixando isso com você. Você sobreviveu a coisas que quebrariam muita gente. Carregou pesos que não eram seus e mesmo assim seguiu buscando crescimento, espiritualidade, algo maior. Foi chamado de problema por pessoas que tinham medo de encarar os próprios problemas. Foi descartado, diminuído, deixado de lado. E você está aqui, não apenas sobrevivendo, acordado, consciente, em movimento. Aquilo que foi jogado em você com a intenção de te destruir se transformou na matéria-prima da sua evolução. E essa transformação não é só sua. Ela é um presente para todos ao seu redor e para todos que ainda vão chegar. Aqueles que te machucaram podem estar em choque agora. Deixe que processem. Você não precisa mais administrar o despertar deles. Não é mais o seu papel ser o recipiente emocional de ninguém. Seu papel agora é simples: continuar sendo quem você está se tornando. Continue crescendo, continue buscando, continue quebrando as correntes, porque a maior resposta não é vê-lo sofrer, é florescer de um modo tão completo, tão luminoso, tão autêntico, que qualquer um que um dia duvidou de você não consiga mais olhar para o seu caminho sem sentir o peso da oportunidade que perdeu ao te subestimar. Essa é a sua hora. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.